Porque você repete sempre os mesmos padrões, mesmo quando você sabe que eles não funcionam. Você sabe que precisa economizar e acaba gastando. Você sabe que aquela pessoa não está te fazendo bem, que esse relacionamento não é saudável, mas você volta. Você sabe que precisa agir e fica paralisado. E a resposta que a psicologia popular te dá é que você tem falta de disciplina, falta de vontade, falta de comprometimento. Mas essa resposta está totalmente errada. E quando você acredita nela, você vai continuar tentando consertar no lugar errado. E o que está acontecendo é muito mais profundo. Existe uma estrutura aí dentro de você, uma espécie de personagem interno que está no comando, que toma decisões antes que a sua mente consciente perceba, que repete roteiros que às vezes nem são seus. Carl Jung chamou isso de arquétipo. E entender o que é, como funciona e qual está rodando aí na sua vida agora é o primeiro passo real para você que quer transformar a sua vida. E antes de entrar no conceito em si, eu preciso situar você. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra arquétipo, pensa em algo esotérico, algo distante, algo totalmente abstrato. Ou então pensa naqueles testes de personalidade que você encontra aí na internet. Você é o herói, você é o sábio, você é o mago. O problema é que essa versão que está aí na internet é rasa do conceito e tira exatamente o que torna os arquétipos poderosos, a profundidade. Jung não criou arquétipos como uma tipologia para categorizar pessoas. Ele descobriu como estruturas universais do inconsciente, padrões que existem em todas as culturas humanas e em todos os tempos, porque fazem parte da própria arquitetura da psique. Nas tradições místicas, muito antes de Jung sistematizar isso, elas já trabalhavam com padrões simbióticos, com mapas de transformação interior. E o que você vai ver nesse vídeo é conectar os dois e mostrar como isso se manifesta na sua vida de forma muito mais concreta. Israel, mas então, o que é um arquétipo de verdade? Jung definiu arquétipos como conteúdos do inconsciente coletivo, estruturas psíquicas herdadas pela humanidade ao longo de milênios, que não são memórias pessoais, são padrões universais que existem mesmo antes de você nascer e que você ativa na sua vida a partir das suas experiências. Pensa assim, quando o bebê nasce, ele não sabe o que é uma mãe, mas ele reconhece o cuidado, o calor, a nutrição. Existe uma estrutura interna que espera esse padrão. Isso é um arquétipo. Da mesma forma, existe uma estrutura que responde ao poder, ao perigo, à autoridade, ao caos, ao sagrado e até ao abandono. Essas estruturas se organizam em personagens internos. O herói, o rei, o guerreiro, o mago, o amante, a sombra, a grande mãe, o velho, o sábio e entre muitos outros. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. Você não escolhe qual arquétipo ativa. Ele é ativado por experiências, por traumas, por modelos que você absorveu na sua infância, por padrões culturais que você internalizou. Uma vez ativado, ele começa a agir na sua vida, a tomar decisões, a filtrar a realidade, a criar os mesmos resultados, porque você está rodando diariamente o mesmo roteiro. Por exemplo, um homem que cresceu com um pai ausente ou destrutivo pode ter ativado o arquétipo do órfão, uma estrutura que busca constantemente aprovação, que tem dificuldade com a autoridade, que sabota as relações de poder, porque inconscientemente ele associa o poder com abandono ou com ameaça. E esse homem ele pode ter 40 anos, pode ter lido todos os livros de desenvolvimento pessoal, pode ter feito terapia e continuar repetindo esses padrões nos negócios, nos relacionamentos, na liderança, porque o arquétipo não é uma crença, é uma estrutura muito mais profunda do que a crença, é uma estrutura que fica enraizada aí na sua mente. E para transformar uma estrutura, você precisa mais do que um insight, você precisa de um método, de um processo. E agora, a partir desse momento, eu quero trazer uma perspectiva que você provavelmente não vai encontrar em nenhum outro canal que fala de arquétipos. As tradições místicas trabalham com símbolos que são, na essência, representações dos mesmos padrões que Jung descreveu há séculos. Por exemplo, a rosa pode representar o desdobramento da consciência, a expansão, o florescimento, o processo de se tornar. A cruz representa o encontro das forças, o horizontal, o que é o mundo material, o tempo, as circunstâncias, e o vertical, que é a consciência espiritual e o eterno. Os Rosacruzes eles descrevem como a tensão entre a rosa e a cruz é exatamente o que Jung chama de processo de individualização. A integração entre o que você vê no mundo e o que você é na sua essência. E os arquétipos, nessa perspectiva, são estações desse processo.
Não são personagens fixos que você é. São fases, desafios, ferramentas que surgem no caminho da transformação. O guerreiro não é quem você é a energia que você precisa integrar num determinado momento. O rei não é um título, é uma responsabilidade que emerge quando você assume a soberania sobre a sua própria vida. E essa leitura pode mudar tudo, porque tira você do lugar de vítima e te coloca no padrão, te coloca no lugar que você pode conscientemente escolher qual arquétipo convocar e qual você quer integrar naquele momento do seu dia, naquele momento da sua vida, para que você possa realmente ter controle sobre o arquétipo e não deixar que o arquétipo controle você. Então, como você identifica qual arquétipo está no comando da sua vida agora? E eu vou te dar 3 perguntas para que você possa fazer para você mesmo depois desse vídeo. A primeira pergunta é: qual o padrão que você repete na sua vida, independente do contexto? Não é o que acontece uma vez, é o que acontece sempre, em diferentes trabalhos, em diferentes relacionamentos, em diferentes fases. Esse padrão tem um arquétipo aí escondido nele. A segunda pergunta é: qual personagem você mais teme se tornar? E eu dizia que aquilo que você mais rejeita no outro, geralmente é o que está mais ativo na sua sombra. Se você tem horror às pessoas que acham superiores, talvez haja um tirano não integrado dentro de você. Se você sente desprezo por pessoas que se vitimizam, talvez haja uma vítima não reconhecida. A terceira pergunta: qual personagem as pessoas mais importantes da sua vida descrevem quando falam sobre você? E que você discorda? O que a sua companheira vê que você não vê? O que seus filhos sentem quando você nega? Essa discrepância costuma apontar diretamente para o arquétipo ativo mais inconsciente. E essas 3 perguntas, elas não vão resolver nada sozinho, mas vão começar a iluminar o que está operando aí por baixo. E a partir daí começa o trabalho real, que não é o de se livrar do arquétipo, é integrá-lo. Porque você não eliminou a sombra, você traz aquela sombra para a luz, e quando ela está na luz, ela deixa de agir por conta própria. O que eu quis mostrar nesse vídeo é que os arquétipos não são um conceito abstrato, são estruturas reais mapeadas pela psicologia profunda e pela tradição iniciática, que estão operando agora na sua vida. E o primeiro passo para qualquer mudança real é você reconhecer. Você não se transforma no que você não vê. Nos próximos vídeos eu vou aprofundar cada arquétipo e mostrar como eles operam na infância, nos relacionamentos, na disciplina e como as tradições oferecem ferramentas de integração que a psicologia moderna está começando apenas a compreender. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve, compartilha com alguém que está preso no ciclo que não consegue quebrar. Me fala nos comentários qual padrão se repete mais na sua vida que você ainda não conseguiu mudar. Eu quero ler, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Eu sou Israel Rocha, te vejo no próximo vídeo.